Aleluia, toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus, pastor Timóteo. Amém, queridos, a graça e a paz de Jesus. Amém, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui em um momento de festa, uma noite histórica para a Igreja Batista do Calvário, para a Missão Batista do Calvário aqui em Serraria. Louvamos a Deus por cada um dos pastores que aqui se encontram, por cada um dos nossos irmãos e irmãs, e que nós possamos fazer deste momento um momento de adoração ao nosso Deus. Amém? Uma proposta para nós darmos abertura ao concílio ordenatório. Apoio? Amém. Estar aqui em Serraria é voltar na minha história. Por 2 anos tive a oportunidade, na época meu pai pastoreando aqui, logo após a saída do pastor Alcemar, através do ministério do pastor Edivaldo, morando aqui na casa pastoral, tive a oportunidade de estudar aqui na escola aqui em Serraria, e sempre ao voltar aqui é voltar na história também. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço por ter essa oportunidade de estar presidindo aqui nessa noite esse concílio ordenatório. Noite essa do dia 29 de março de 2025. Irmãos, eu creio que para todos nós que já passamos pelo seminário, principalmente aqui no Esteve, nós já ouvimos falar muito a respeito dessa universidade prática ministerial que é Serraria. Não é verdade? Todos nós já ouvimos falar sobre... Lá nós aprendemos sobre a teoria, e aqui, Serraria, muitos e muitos colegas de ministério passaram por aqui, e muitos estiveram aqui também. Aqui foi um local onde muitos tiveram a oportunidade de ministrar ceia pela primeira vez, de fazer uma prática ministerial pela primeira vez, e nós louvamos a Deus por este lugar que com tanta história, com tantos pastores que um dia passaram por aqui. Nós temos a história do pastor Neilson mesmo, que ele viu foco de luz, conta a história de que ele começou aqui debaixo de um pé de árvore, aqui em Serraria. Nós temos aqui vários colegas que já passaram por aqui, pastor Alcemar, pastor Écio, e louvamos a Deus por este momento tão especial aqui em Serraria. Eu quero convidá-los para nós fazermos a leitura de um texto bíblico. Se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 em diante, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém, os irmãos podem sentar. Quem escreve é o apóstolo Pedro, um homem que um dia ele era um pescador. A Bíblia nos traz relato de um homem que era iletrado. Agora ele nos deixa aqui essas características de um pastor. Ele nos diz que é o modelo do rebanho. E o versículo 4, ele finaliza dizendo: logo vai chegar o momento que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nessa noite nós estamos aqui onde vai nascer um pastor, um homem que foi chamado
ele reconhece o chamado, e várias vezes, em alguns momentos, visitando aqui o ministro Maicon, sempre eu faço menção da esposa dele. Cadê a esposa? Juliana. A irmã Juliana. Irmãos, olha, se ele está aqui, foi porque ela abraçou essa causa. Ela se empenhou em vir aqui para a serraria. Ela, depois de cursar direito, ela deixou todos os sonhos, todos os projetos para estar ao lado do esposo aqui, em um trabalho. Mas assim como o apóstolo Pedro está nos dizendo, mas vai chegar um momento que ele vai receber a inacessível coroa de glória. E nessa noite nós estamos aqui para este momento histórico, festivo e de louvor e de adoração ao Senhor e da ordenação ao ministério do ministro Maicon. Quero apresentar aos irmãos o concílio ordenatório. Este vos fala, presidente, pastor Timóteo Gonçalves Bandeira, secretário, pastor Wellington, fique de pé fazendo um favor, pastor Wellington, os pastores auxiliares da Igreja Batista do Calvário, oração ordenatória, pastor Jairo, pastor da Igreja Batista do Vila Rica, a entrega da Bíblia, pastor Cláudio, pastor aqui da Missão Batista do Calvário, aqui na cidade de Periquito, entrega do certificado, pastor Diogo, pastor da Igreja da Missão Batista do Calvário, lá no bairro Santos Dumont, orador, pastor Neilson, presidente da Igreja Batista do Calvário, oração pela família, pastor Paulo Júnior, dos pastores auxiliares lá da Igreja Batista do Calvário. Quero fazer menção aqui aos pastores, os vogais, pastor Juvelino, presente, tê-lo aqui conosco aqui, pastor Alzemar, com história aqui em Serraria também, né, pastor Alzemar? É muito bom tê-lo conosco. Pastor João Alves, pastor da Igreja Pentecostal Sobrevivendo pela Fé, lá em Valadares, presente para nós tê-lo aqui conosco. Pastor Romeu, da Igreja Batista Vila Rica. Pastor Emerson, da Igreja Lar de Ipatinga, seja bem-vindo. Pastor Écio, pastor auxiliar lá na Igreja Batista Nacional, no bairro Jardim Pérola. Pastor Emerson, pastor da Missão Batista do Calvário em Pedra Corrida. Lembrei de todos? Amém? E desde já, a todos os nossos irmãos e irmãs que aqui se encontram, que bom que você aceitou este convite, e que bom você está aqui para prestigiar este momento tão importante na vida do ministro Maicon. Neste momento nós vamos estar passando para o momento ordenatório, e de uns dois valentes aqui para tirar essa mesa. Convidar o ministro Maicon. Amém. Chegou o dia, né, ministro Maicon? Esse aqui? Amém. Quero convidá-los a ficar de pé neste momento. A oração ordenatória será pelo pastor Jairo. Glória a Jesus. Na verdade, eu louvo a Deus por esse momento. Conheço esse menino desde a Missão Resgate, quando nós começamos a trabalhar na seara do Mestre. Às vezes eu falava, Maicon, ora Maicon. Aí eu olhava para ele, já orou, Maicon? E hoje nós estamos aqui. O Senhor preparou esse momento. Estenda tuas mãos, os pastores, vamos circundá-lo. Querido Deus eterno e grandioso Pai, nós louvamos ao Teu nome, a Ti bendizemos, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é justo, santo, fiel e verdadeiro. Pai, ao Teu Filho diante da Tua presença, com os joelhos prostrados, ó Senhor, declarando ao Senhor, ó Deus, que nós não somos nada,
Ó Senhor, o Senhor é tudo. Derrama sobre a vida do teu filho, do teu servo, a unção. Pai, derrama o óleo fresco dos altos céus sobre a vida do teu servo. Nós sabemos, ó Deus, dos impedimentos, nós sabemos, meu Senhor, das dificuldades, mas nós sabemos também, ó Senhor, das vitórias, através da pregação da tua palavra. Deus, Pai, derrama, Senhor, sobre a vida do teu servo, a tua unção, a tua graça, o teu poder, ó Deus, que todo impedimento, ó Senhor, ó Deus, não sejam obstáculos, sejam sobrepujados na força do teu poder, ó Deus, no conhecimento e na pregação da tua palavra. Vai ser com teu servo, ó Deus, derrama sobre ele o óleo da unção e consagra-o, ó Deus, na autoridade que há em nós, do teu Espírito Santo. Ó Deus, nós clamamos a ti em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos pastores estão parabenizando? Quero convidar o pastor Cláudio. Filho dele. Teremos o momento da entrega da Bíblia. Nosso pastor, e ele está no meio. Queridos, graça e paz. Glória a Deus, que felicidade, que alegria poder estar aqui nessa noite, celebrar junto com o meu amigo Maicon. Maicon é meu amigo pessoal. Amo meu irmão. Nós temos costume de dizer, meu irmão. Nós somos irmãos aqui. O Maicon nos ajuda em Periquito, nós viemos para cá, ajuda ele. E assim, somos uma parceria. Estamos fechados, né, pastor Maicon? Eu fiquei com a incumbência de entregar algo que é mais precioso para a nossa vida na face da terra. A Bíblia é uma carta de um pai apaixonado deixado para os seus filhos. Glória a Deus. Pastor Maicon, quando me entregaram essa incumbência, o Senhor colocou no meu coração um verso, um texto da palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pastor Maicon, eu passo para tuas mãos esta ferramenta, este livro, onde contém todo o conselho de Deus para a sua vida. Medita nele, como Deus disse para Josué, dia e noite, e Deus fará prosperar o teu caminho e será sempre uma bênção. Meu querido, parabéns, felicidades por esse dia tão maravilhoso. Entrega o certificado, pastor Diogo. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, amém. Maicon, esse momento é um momento que nós estamos aqui, juntamente com a igreja, a comunidade, celebrando a Deus por esse momento de muita significância na vida do Maicon e também um marco na vida desta igreja. A ordenação pastoral, Maicon, é um chamado divino, um chamado de fé e também um chamado de serviço, de apoio à comunidade, ao próximo, e também da propagação do Evangelho. Esse certificado que eu vou passar agora às suas mãos é um reconhecimento que esta igreja, Igreja Batista Pavado Sério, pastor Neício, os pastores aqui, a igreja presente, reconhece o chamado de Deus na sua vida e que você tem feito um bom trabalho, prestado um bom trabalho nessa comunidade. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, derramando a graça dele, dando força e graça, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Nós estamos ouvindo agora a palavra do Senhor.
momento histórico, irmãos. Creio que todas as outras ordenações de pastores que passaram aqui foi no Calvário, né? E a primeira ordenação aqui na igreja local, e é um momento especial. E outro momento histórico também, que é convidar o pastor Zemar fazer essa oração em favor do pastor Neilson. Pastor Zemar que tem história aqui também, na missão aqui de Serraria. Faz essa oração aqui, pastor Zemar, faz um favor, oração. Graças a Deus, irmãos, amém. Um prazer estar aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos. Somos gratos por esse momento especial, o qual o Senhor nos proporcionou nesta noite. E que esta noite seja uma noite marcante na vida do teu filho, Senhor, que estará ministrando nesta noite esta mensagem para os nossos corações. Meu Deus, aqui ele se iniciou esse trabalho e hoje está aqui também, meu Deus, completando mais uma etapa do seu trabalho aqui nesse lugar. Meu Deus, consagrando mais um obreiro nessa casa. Ó Deus, que deixou muita marca para aqueles que passaram aqui, Senhor. Nós somos gratos por esta palavra que o Senhor vai nos dar nesta noite. Sei que ela está vindo do coração do Senhor para os nossos corações, através do teu ungido, Senhor. Abençoa, Pai, cada dia, Senhor, a vida do teu filho, fortalecendo, dando graça sobre graça. Entregamos nas tuas mãos, ó Deus, e recebemos a mensagem vinda do Senhor, que o Senhor trará através do teu ungido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Bom estarmos aqui para um momento tão especial na vida da Igreja Batista do Calvário e especialmente na vida do pastor Maicon. Agora, já ordenado ao ministério, pastor Maicon. Eu vou ler para a nossa meditação o mesmo texto que o pastor Timóteo leu. Ele tomou o texto, mas eu vou ler novamente e vou pregar. Só que ele só leu, né? Não pregou. Então nós vamos pregar agora no texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbíteros como eles, e também testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Apóstolo Pedro recebe esta mensagem: pastoreai o rebanho de Deus. Ele escreve esta carta, aliás, duas cartas que são cartas universais, e neste texto ele se dedica a falar sobre pastores e pastoreio. Ele recebeu do Senhor esta mensagem. Ele não quis montar uma igreja pensando no enlatado que veio lá no Peru, da Bolívia, Estados Unidos.
nós temos de enlatados, não está escrito. Pedro recebeu do Senhor um ministério e ele agora passa aos outros esta mensagem de como se deve pastorear. E como ele recebeu a mensagem de Jesus? Depois de Jesus morto, ressuscitado, estava Pedro e mais 6 apóstolos descansando certamente, e Pedro teve uma ideia. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Vou voltar para a minha velha profissão. Esse Jesus que passou entre nós, é verdade que ele morreu, que ele ressuscitou, mas ele não está presente como antes. Eu vou pescar. E os outros 6 falaram a mesma coisa. Nós também vamos contigo. Foram pescar, passaram a noite inteira tentando pegar alguma coisa, não pegaram nem um lambarim. Ao romper da manhã, Jesus aparece e pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Eles estão em alto mar. E eles gritaram: não. E Jesus disse: lança a rede do lado direito. Do lado direito tem peixe. Eles lançaram e foram 154 grandes peixes que eles apanharam. Diante daquela situação, João disse: é o Senhor. Pedro pulou dentro d'água, vestiu a sua veste. Você já viu alguém nadar vestido? Pois é, Pedro fez isto. Ao invés de tirar a roupa para nadar, em reverência ao Supremo Pastor, ele coloca a sua capa. Nadando, vai encontrar-se com Jesus. Encontrando com Jesus, Jesus conversa com ele e diz: Simão Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta novamente: Simão Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez. Ele se entristece por causa da insistência de Jesus e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. No original, a pergunta de Jesus é a seguinte: Jesus pergunta a primeira vez: Simão Pedro, tu ágape, isto é, tu me amas com amor de Deus? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou filos, que quer dizer eu gosto de ti. Um amor fraternal. Jesus novamente pergunta: Simão Pedro, ágape, e ele diz: sim, Senhor, filos, eu gosto de ti, eu te amo com amor fraternal. E aí Jesus inverte a pergunta e diz: Simão Pedro, filos, tu filos. E ele agora cai na real e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu ágape, eu te amo com amor de Deus. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Ovelha de Jesus precisa ser pastoreado por alguém que foi chamado para pastoreá-las. Elas são muito importantes para Jesus. Aliás, a pergunta de Jesus foi: tu me amas mais do que os outros? Para pastorear as minhas ovelhas tem que me amar mais do que os outros. Não é um amor qualquer, não é um amor fraternal, mas um amor real. Porque o rebanho é de Deus. Não temos rebanho, somos pastores sob delegação de Deus. E nós vamos prestar-lhe contas sobre a forma como estamos
apresentando o seu rebanho, como estamos ensinando o seu rebanho, o que estamos ensinando o seu rebanho, como estamos vivendo diante do seu rebanho. Se estamos sob delegação, temos que seguir, dentro do possível, o modelo daquele que nos delegou. Só alguém que ama profundamente recebe esta delegação de pastorear o rebanho de Deus. Pastorear como Deus pastoreia. Pastorear como Deus quer. Max Lucado faz uma abordagem do Salmo 23, e eu gosto muito da forma que ele analisa. Ele diz que Davi, como pastor de ovelhas, ele se preocupava com as ovelhas, e quando ele diz, o Senhor é meu pastor, porque certamente ele pensou, eu sou pastor desse rebanho, mas quem me pastoreia? Quem cuida de mim? O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Então, ele diz que Davi, como pastor de ovelhas, ele procurava os lugares para pastorear as ovelhas. Ele olhava lugares planos ou planaltos, lugares onde tinha verdes, gramas verdes, saudáveis, e ele tinha o cuidado de ir antes de levar o rebanho, procurar naquele lugar se ali não tinha nenhum leão, nenhum urso, nenhum animal feroz, porque ele não queria colocar o rebanho em perigo. E aí, ele encontrando este lugar, ele preocupava muito com uma serpente marrom, que ficava nos buracos, e saía dali e picava o focinho da ovelha. E aí ele ungia a ovelha, ungia o focinho da ovelha e jogava nos buracos onde possivelmente estavam aquelas serpentes, jogava azeite ali também, porque mesmo com cheiro aquelas serpentes não saíam, mas se porventura saísse e tentasse picar a ovelha estava com o mesmo cheiro do óleo que foi derramado ali, e elas fugiam e não conseguiam picar as ovelhas. Então ele diz assim: Davi cuidava das ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Deus alimenta e dá repouso, restaura a força, protege, guia, em meio ao perigo, abençoa e conduz em segurança, cerca o rebanho de bondade e de misericórdia. Ele tem o cajado na sua mão, cajado que direciona, que orienta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Certo viajante passava pelos campos da Arábia e ele viu 3 pastores dando de beber às suas ovelhas, e as ovelhas se misturaram ali, e um deles, depois de certo tempo, se levantou e gritou com aquelas ovelhas: Mihá, Mihá, que em árabe significa vem comigo. As ovelhas daquele pastor levantou-se e seguiu aquele pastor que havia gritado.
Passou mais um pouco, o outro gritou também: Merá, Merá, vem comigo. E as ovelhas seguiram aquele pastor. Terceiro pastor ficou mais um tempo, e o viajante curioso chegou ao pastor e disse: se eu vestir a sua roupa, colocar a sua túnica, colocar sobre mim o seu turbante, pegar o seu cajado e gritar com as suas ovelhas, elas me acompanham? Ele disse: experimenta. Tirou a roupa, e aquele viajante vestiu, tudo certinho, e ele gritou como os demais: Merá, Merá, e as ovelhas não saíram do lugar. E ele perguntou por que elas não me seguiram. Eu estou gritando como os outros gritaram, estou usando a sua roupa, estou usando o seu cajado, o seu turbante. Ele diz: ovelha não segue a voz de estranho, só segue a voz do pastor. Quando a ovelha segue a voz do estranho é porque ela está muito doente, e quando está doente fica boba, e aí ela segue a voz de outro pastor. Meus amados, só quando ovelhas doentes ficam bobas que deixam a doutrina que aprenderam e vai seguir outro pastor. Porque aqueles que aprenderam e compreendem a palavra de Deus não abandonam, não troca, porque sabem que ali está o rebanho do Senhor. Ovelha não é igual bode. Bode come tudo: palha, folha de árvore, plástico, tudo que fica na frente ele come. Mas a ovelha é exigente, ela quer pasto verdejante, ela só come do pasto verdejante. Quem anda comendo qualquer coisa aí precisa rever a sua vida, se ele é ovelha ou se é bode. Porque ovelha não engole tudo. O indivíduo vem, prega uma mensagem bonita, empolgante, fala sobre prosperidade, fala sobre um punhado de coisa, e as ovelhas ficam entusiasmadas. Ovelha doente. Porque a ovelha sã, ela sabe que o que está escrito na palavra de Deus é que é a verdade. As recomendações do apóstolo Pedro: apacentar espontaneamente, como fruto da vocação e da paixão pelas almas, não por torpe ganância. Quem quiser se enriquecer, arranja outro emprego, vai procurar fazer outra coisa, porque cuidar de rebanho não enriquece ninguém. Somos chamados para abençoar as ovelhas, não para tosquiá-las. Agora, existem dois extremos perigosos. Alguns acham que o pastor não pode ter uma vida financeira digna. Ele tem que ser um tipo São Francisco de Assis, andar de sandália, roupas usadas e no máximo uma bicicleta bem velha, aí é um santo. E outros acham que o pastor que não se enriquece é porque está sob maldição, por isso não foi próspero. Temos que evitar esses dois extremos. Aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. Moisés deixou o palácio, seria um homem importante no Egito, seria um faraó no Egito, ele era herdeiro do trono, mas ele agora recebe a incumbência de pastorear o rebanho. Ele abandona o trono, aquele trono que era desejado, e vai sofrer com o povo.
Primeiro passa 40 anos aprendendo a ser humilde, e depois mais 40 anos guiando o rebanho pelo deserto. Enquanto isso, Gideão, um homem pobre, mas Deus escolheu. Ele disse: Senhor, eu sou pobre, da família mais pobre, eu sou o menor, mas é você que eu quero. Não discuta comigo. Pedro diz: pastorei de boa vontade, movido pelo sincero desejo de ser útil. Não como dominadores. No reino de Deus, o maior é quem serve. Ser pastor é primeiramente apresentar-se como modelo de ovelha. Jesus não chama de fora alguém para pastorear o seu rebanho. Ele chama alguém do meio do rebanho. Ele separa no meio do rebanho alguém para pastorear o seu rebanho. Tem muita gente que prega e diz assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas não é assim a palavra. Pedro e João diz para o paralítico: olha para nós. Nós não temos ouro, não temos prata, mas uma coisa temos: levanta-te e anda em nome de Jesus. Paulo diz: olha para mim e fazei tudo o que eu fizer. Gideão diz: olha para mim e faça o que eu fizer. No reino de Deus, o homem é maior do que a mensagem, porque Deus é Senhor de pessoas transformadas e não de discursos teóricos. Esperando a recompensa do Senhor, as ovelhas não podem ser fonte de autopromoção. Os holofotes deverão estar no Senhor e não em nós. Charles Spurgeon dizia o seguinte aos seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para serdes embaixadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixeis de posto, deixando de ser embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores para ser embaixador da rainha. O pastor é um homem humilde, chamado por Deus. Não é um super-homem, nem super-herói. Pastor tem sentimentos, preocupações. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz Tiago 5,17. No capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, nos fala de um momento em que o grande profeta Elias, o homem do fogo, estava profundamente deprimido. O homem que derrotou 850 profetas agora estava deprimido. Queixava, estava amargurado, fugitivo. Ele exclama: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. A todo este desânimo, também um pouco de pretensão, quando ele diz: só eu fiquei. Deus responde: eu fiz ficar em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. O profeta não estava sozinho. Ele pensava que estava sozinho, mas não estava. Ele tinha ainda uma importante missão a cumprir. Primeiro, escolher um futuro rei e aquele que iria o substituir. Para concluir, pastor José Reis Pereira, em seu livro Mensagem, Contos e Crônicas, conta de um pastor que se encontrava num momento de profunda depressão. Esse pastor pensativo estava no seu gabinete e
e pensava das vezes que convocava o povo para evangelismo, para oração, para estudo bíblico, e ninguém aparecia, ou poucas pessoas apareciam. No púlpito, ele observava o povo que reunido não passava de meros espectadores, que apreciavam e depreciavam a mensagem, o culto. Os hinos congregacionais eram sempre acompanhados por bocejos, por mais que pregasse sobre amor, perdão. Havia na igreja aqueles que não se davam bem. E este pastor, pensando nisto, sentado no seu gabinete, ele fechou os olhos e começou a pensar e a orar, quando Deus começou a falar com ele. Lembra daquela viúva que está na igreja todos os dias? Faça chuva, faça sol, ela está presente, alegre, feliz, canta, louva, fiel dizimista. Você se lembra do homem que se assenta sempre com a sua esposa no primeiro banco, mas há 5 anos atrás era um bêbado inveterado? Você se lembra do irmão que fora rudemente desafiado, ofendido, e ele não revidou? A sua esposa entrou no gabinete, acabou encostando nele, ele abriu os olhos, ela disse: você parece que estava sonhando e eu te acordei. E ele respondeu: não estava sonhando, eu estou feliz porque eu sei que há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Se alguém frio, se alguém que não age, se alguém que está na igreja só apreciando e depreciando, se alguém que vem para assistir o culto só por vir para cumprir uma tarefa, existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Eu quero deixar para o pastor Maico os 5 pilares do ministério. Primeiro, Deus, quando chama, Ele tem um local para você servir. No reino de Deus não há banco de reserva. Você vai trabalhar, porque no reino de Deus não há banco de reserva. Segundo, quando Deus chama, capacita o obreiro para o trabalho, ou dá ao obreiro um trabalho de acordo com a sua capacidade. Terceiro, Deus, quando chama, tem um povo que deseja ser pastoreado por você e não pastorear você, que deseja ser liderado por você e não liderar você. Não significa que o pastor seja um ditador, mas que na sua liderança aceita as sugestões do menor membro, se ela contribuir com o crescimento do reino. 4, quando Deus chama, tem um sustento digno para você, para a sua família. Deus é um ótimo patrão. E quinto e último, Deus, quando chama, tem a solução para todos os problemas que essa chamada porventura ocasionar. Vem problemas? Vem lutas? Sim, vem. Mas Deus vai te dar direção para a sua vida. Deus vai te dar direção, vai te dar graça para você vencer tudo isso no nome do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por esta noite abençoada, pelo povo que aqui se encontra. Te agradecemos por tuas bênçãos maravilhosas, por tua graça incontável, por tuas misericórdias sobre nós e sobre a vida do pastor Maico, que hoje
comece o seu ministério pastoral. Que a graça do Senhor nunca venha a faltar na vida do teu filho. Oramos-te no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Timóteo, por favor. Amém? Pastoreai o rebanho como Deus quer. Quero convidar o pastor Maicon. Você, meu jovem, vem também. A irmã Juliana. Cadê a esposa? Pastoreai o rebanho como Deus quer. Não com sorte da ganância torpe, e deixaram uma casa muito boa em Valadares. Maicon, claro que pode exercer aqui a profissão também, mas deixou de estar em um local que tinha condições de trabalhar, quem sabe, muito mais. Mas Juliana, de estar exercendo a profissão, largaram tudo para estar aqui pastoreando o rebanho do Senhor. Amém? Quero convidar o pastor Paulo Júnior a estar fazendo essa oração em favor da família. E aqui nasceu esse jovem também, né? Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé. Você vai estender a sua mão aqui para essa família abençoada. E nós vamos orar por eles. Que o Senhor continue fortalecendo, dando graça. Que vocês colham muitos frutos aqui para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor capacite o pastor Maicon também a cuidar da sua casa, que é o seu primeiro ministério, sua primeira missão. Que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa família, te bendizemos e te exaltamos. O Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado. Nós agora abençoamos, Deus, o Maicon, a Juliana, o Miltinho aqui. Deus, como igreja do Senhor, nós rogamos as ricas bênçãos do Senhor sobre eles. Fortalece essa família, Senhor. Dê-lhes, Deus, graça, enche-lhes da tua alegria, renova as forças, a fé, a esperança, o amor no coração deles. Deus, traz a provisão que eles precisam, o refrigério, Deus, sobre a vida deles sejam constantes, em nome de Jesus. Dê-lhes, Deus, alegria, Deus, de serem chamados pelo Senhor para essa missão, Deus, tão honrosa. Deus, em nome de Jesus, que eles estejam aqui com o coração alegre, fortalecido em Ti. Nunca falte, Deus, o consolo do Senhor sobre eles. Nunca falte amigos e irmãos, Deus, mais chegados, Deus, perto deles para caminharem juntos, no nome de Jesus. Que a casa, Deus, dessa família seja cheia da Sua presença, cheia da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Que essa família seja um exemplo para essa igreja, para essa cidade. Que eles olhem, Deus, para esse lar e possam, Deus, glorificar o Senhor no nome de Jesus. Deus amado, nós rogamos as bênçãos do Senhor. Deus, nós que somos maus, pedimos bênçãos, muito mais o Pai Celeste sabe cuidar dos seus filhos. Deus, em que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja presente nesse lar, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Maicon. Quero, em nome da nossa convenção, em nome do pastor Aurélio, presidente da nossa convenção, deixar um abraço, que Deus te abençoe poderosamente. Uma propósito para nós encerrarmos as atividades do nosso conselho, apoio, amém. A palavra está com o pastor Maicon. Amém. Sou meio chorão, né? Quem me conhece, eu louvo ao Senhor por tudo. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ele. Eu amo essa cidade. Deus me colocou um amor incondicional para essa cidade. E através de Serraria eu aprendi a ter uma fé inabalável no Senhor. Quando eu fui chamado para aqui, pastor Neilson, conversando com ele, me designou para cá. A igreja abandonada, caindo aos pedaços. Viemos para cá, saindo para a rua, evangelizar as pessoas. O que eu vou caçar na igreja batista? A igreja está caindo aos pedaços. As pessoas passando na rua, falando: pastor, o
que você está arrumando, pastor? Quando nós começamos o projeto aqui da igreja, as pessoas passaram na rua falando que nós éramos doidos, que eu tinha que internar, que eu era doido, que a minha família era doido. Nós estamos aqui quase 3 metros de aterro aqui para baixo. Irmãos, o Senhor, quando eu vim para cá, a primeira vez que eu vim, quando eu vim para cá, eu via muitas pessoas falando, me ofereceram serraria. Assim, quando eu cheguei aqui, vi o Senhor ministrou meu coração. Assim como ele falou, olha, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E quando eu vim aqui, falei, Senhor, muitos não querem, mas o Senhor está aqui. Desde quando eu pisei o pé nessa cidade, eu vi a provisão do Senhor. Tem dia que eu passo o dia inteiro chorando. Nós estamos numa comunidade, irmãos. Hoje eu anunciei como pré-inauguração daqui, porque a igreja ali não estava em condições. Oficialmente, os nossos cultos vão estar aqui. Aqui não é a igreja, que é a área de eventos da igreja. Nós vamos derrubar essa casa pastoral, ampliar aqui, fazer tudo para nós fazermos a igreja lá. Porque, irmãos, as mãos do Senhor estão nesse lugar. Eu vejo Deus em tudo aqui, irmãos. Quando as pessoas passaram na porta e falaram, pastor, essa obra não vai sair, para de fazer gambiarra, você é doido. Quantas pessoas falaram ali, mas hoje, irmãos, eu quero louvar e bendizer o Senhor. Porque o Senhor é dono de tudo, é dono do ouro, é dono da prata. Ele apenas quer que nós jogamos na seara dele, para nós sermos usados para a honra e louvor somente dele. Eu quero agradecer a minha mãe, que sempre me apoiou. Eu quero agradecer a minha esposa, pós-graduada em Direito, tinha um desejo no coração de ser delegada. Abandonamos o conforto da nossa casa, uma casa. Quando viemos morar nessa casa aqui, tivemos que doar um bocado de móveis, porque não cabia aqui. Quando eu vi a minha esposa vindo aqui, essa casa está boa, e quando eu vim para cá, estava pior. Quando viemos para cá, quando eu vi, irmãos, eu não vou falar aqui, quando eu via a minha esposa fazendo necessidades num balde, porque não tinha banheiro, eu falei, Senhor, algo tremendo você vai fazer nesse lugar, porque crescer é bom, mas diminuir para servir o Senhor não é fácil. Mas por isso que eu vejo a mão do Senhor em todo momento, desde quando eu vim para cá, a mão do Senhor está nesse lugar. E que o nome dele, somente dele, eu sou digno de morte, mereço a morte, mas que o nome do Senhor venha continuar sendo glorificado aqui nesse lugar. Eu quero agradecer a vocês por terem uma consideração comigo, por estarem presentes aqui, todos, pessoal do Metanoia Radical, que ajudou muito aqui, todos. E aí, sim. Pastor Luiz, pode ser? Fique de pé. Irmãos, e como Serraria é o lugar da providência, você sabe que Serraria é o lugar da providência, nós vamos servir um jantar ali, um filé a molho madeira, que é o lugar, irmãos, é o lugar que Deus ordena a bênção. Entendeu? Eu acho que vocês vão gostar. Trouxemos praticamente a cozinheira reconhecida em Valadares, para que vocês possam fazer o que nós sabemos, né, irmão? Crente come demais. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes conosco, com todo Israel de Deus espalhado na face dessa terra, e todos dizem amém.